Voltamos, o último bloco do Ação Nacional, hoje um tema pertinente, né, o aumento da violência, o número, né, da violência doméstica durante a pandemia. Eu recebo os advogados, a Thaís Cremasco e o Cássio Ávila Ribeiro. E nós fechamos o bloco, né, acompanhando até um VT da Gabriela Armon, falando sobre a psicologia, né, o lado psicológico de toda essa situação. Gente, o que é a violência psicológica? Bom, eu costumo falar que a violência psicológica é tudo aquilo que a mulher sente que está violentando a natureza dela. A pergunta que eu mais ouço é, doutora, isso é violência? Isso é assédio? Se ela sente que é assédio, que é violência, é. Né? Porque você está ofendendo a pessoa, isso já é um indício importante de que não deveria estar acontecendo. Então, pedir para a mulher trocar de roupa é uma violência? É. Obrigar a mulher a fazer o almoço naquela hora exata é uma violência? É. Só que a nossa sociedade naturalizou essa violência, mas ela continua sendo violência. Então, toda a ação que aquela mulher se sentir violentada já é considerado como violência. Né? Não vai existir, a violência é só se der só se xingar, só se fazer tal coisa. Tem violências que são com o olhar. Reprovações que a mulher se sente reprimida com apenas um olhar. Então, violência é tudo aquilo que a mulher sente como violência. Certo, doutor. Isso é muito interessante, essa pergunta. Ela é sensacional porque ela permite a gente explicar também, de uma forma até complementar, que a violência ela pode ser direta. Ela pode ser uma agressão, um soco, um xingamento. Ela pode ser indireta. Deixar a mulher ali, ó, de lado. Faz uma perguntinha para ela só, para ela participar. Sim. Isso é uma violência indireta. Mas tem um terceiro aspecto, e a gente poderia falar de vários, mas eu vou me limitar a 3, que é a situação da violência simbólica. E essa é uma violência um pouquinho mais difícil da gente entender, que ela é oriunda, ela acontece por causa dessa estrutura da nossa sociedade, em que vai designar locais para as pessoas. E isso é uma situação que ela vem para somar e determinar que, olha, juiz é homem. Né? Presidente é homem. Basta ver, olhem as fotos institucionais dos nossos tribunais, entrem no site do tribunal de qualquer estado e olhem as fotos de quem compõe aqueles tribunais. Sim. Veja. A resposta está ali. A resposta está ali. Né? Veja a nossa Câmara de Deputados, veja a nossa Assembleia, veja tudo. Mesmo com várias medidas, inclusive diretas que a gente teve, veja a participação das mulheres na parte legislativa. Sim. É absolutamente ínfima. E a gente não pode costumar achar isso e pensar que é coincidência. Porque não é coincidência. Sim. Deixa eu partir para os números da América Latina, né? Esta região é a mais perigosa para as mulheres fora das zonas de guerra, né? Segundo a ONU, a cada 3 vítimas de feminicídio no Brasil, 2 foram mortas em casa. Porque a gente falou dos números do Brasil, mas por que também a América Latina tem essa cultura? Estou tentando evitar, mas essa cultura, né, horrorosa, por sinal. É a cultura da violência, né? É a cultura em que as coisas precisam sempre ser resolvidas de uma forma enérgica e de uma forma absoluta. E, portanto, cada um cumpre o seu papel nesse cenário imaginário, digamos, né? Nesse cenário horroroso. Então, realmente, a América Latina, ela tem uma coisa que é muito importante ver. As mulheres, elas acabam ficando em segundo plano por serem mulheres, mas nós aqui também temos a diferença de raça. Nós temos pessoas que são mulheres, mas são negras. Sim. Mas nós temos pessoas que são mulheres, que são negras, mas são também pobres. Então, você vai identificando que existem diversas camadas em que essas pessoas, por diversas formas, estão cada vez mais inseridas em um cenário de agressão. Sim. E é por isso que na América Latina nós temos um cenário propício para esse tipo de coisa. Outro assunto que eu até falei, que a gente precisa comentar, né, sobre a violência doméstica, mas a violência infantil, né? Que é algo também muito grave. E hoje muita gente, né, nós como pais, a gente precisa se educar também, né? Aquela coisa do tapinha educativo, antigamente era assim, hoje já não é assim, né? A Thaís até lembrou de uma situação no tempo dos nossos pais, né, aquela coisa de ajoelhar no milho,
né, reguada na mão, né, tudo que era normal hoje não é mais, né? Então, isso também é algo que a gente tem que se educar, se moldar, né? Com certeza. Entre todas as violências que existem na nossa sociedade, a violência contra a criança é uma das mais graves e a mais subnotificada, né? Porque a criança nunca vai... Ela, às vezes, fala na escola, mas, às vezes, até chegar nesse ponto, ela já foi muito violentada, né? Então, é importante também que toda a sociedade proteja aquela criança, né? A proteção do menor não é o pai e a mãe que tem que proteger, sou eu, você, ele, o vizinho, toda a sociedade tem que estar olhando para aquela criança. Hoje, não é mais possível a gente imaginar as agressões que existiam no passado, né? Não só o pai e mãe, como a sociedade, né? Como um todo. O tio batia, né? Ou um vizinho, qualquer adulto tinha o direito de corrigir uma criança. Então, a violência contra a criança é a mais difícil da gente conseguir enxergar, porque os pais conseguem maquiar e é muito presente na nossa sociedade. Agora, até que ponto, gente, até que eu falei, o tapinha educativo e a agressão, o tapinha educativo não existe também? É muito interessante que toda a situação, é o que a doutora comentou, o que é uma agressão? É o que aquela pessoa está sentindo como agressão. Difícil, então, né? obviamente que tudo tem contexto, tudo tem, deve ser analisado de acordo com o momento e a forma que está ocorrendo. Mas é óbvio que hoje não é visto, e não somos por nós advogados, são pelos psicólogos, pelas pessoas especializadas nesse assunto, que dizem, olha, existem milhões de maneiras melhor. É claro que se eu puder sair daqui dessa emissora e ir para a minha cidade, eu posso ir a cavalo, eu posso ir de carroça, mas me parece muito mais adequado eu ir de carro. Sim. E se desse de metrô ou de avião, quem sabe. Né? Então, é lógico que a gente precisa adequar e realmente ensinar as pessoas. Sim. Sabe qual é a melhor forma? Essa conversa, ela está sendo muito gostosa, mas o tema dela não é nem um pouco gostoso. Sim. E esse exato tipo de mecanismo, ele é excelente, porque a gente está conversando aqui por vários minutos, várias horas, de coisas que não são agradáveis, mas elas expõem o problema. Certo. E isso permite que a sociedade mude. E a minha diretora aqui, a Priscila Santos, ela me chama a atenção, e de uma maneira pertinente, né? Por exemplo, a criança que ela é educada na base da violência, ela pode crescer na base da violência, reproduz. De repente ela está agredindo os pais, né? Então a violência, sim, ela é reproduzida, né? Qualquer agressor que você analisa ou conversa, ele vai te dizer que ele sofreu violência na infância, que ele viu o pai bater na mãe ou que ele sempre bateu nos irmãos, e a violência sexual igualmente. Sim. Normalmente um abusador foi abusado na infância. Sim. Agora, a gente falou, né, da violência contra a mulher, aplicativos, né, alternativas para denúncias, violência infantil, a gente também tem esse leque de opções ou algumas opções? A violência infantil não tem aplicativos, não sei se o Dr. Cássio conhece algum. O que eu percebo dos atendimentos que a gente faz no grupo é que normalmente a escola é um grande protetor das crianças, né? Porque a criança que é abusada em casa, ela não tem para quem falar. Então, na escola, ela fala, professora, está acontecendo tal coisa. E é por isso que é importante a gente criar uma cultura de educação para essas crianças, né? A criança tem que entender que o corpo é dela, que ninguém pode encostar no corpo dela, que criança não namora. Então, tudo isso é muito importante para a gente educar crianças mais saudáveis, né? Que se protejam. Certo. Outro assunto também que vira e mexe a gente acompanha em telejornais, as famosas câmeras, né, de segurança, a agressão a idoso. É algo latente também em nosso país, né? Não sei se vocês já se depararam com esse tipo de situação. Sim, tem o Estatuto, né, do Idoso, e a gente percebe muito essas clínicas, por exemplo, de reabilitação, como no direito do trabalho a gente acaba vendo muito, os clientes trazem para a gente como esses idosos são cuidados em clínicas de reabilitação. E dentro de casa também, né, uma violência muito grande de deixar aquele velhinho, como o doutor falou, às vezes ele não está fazendo nada. O deixar de fazer já é uma violência. Sim. Um velhinho sozinho que não toma banho, deixa ele lá, violência. Violência, né? Tá certo. Gente, eu faço essa pergunta acho que para praticamente todos os convidados, né? Mas porque o assunto também ele engloba isso. E com relação ao futuro, pós-pandemia, esses números nós vamos abaixar de violência doméstica. O que vocês estão imaginando quando acabar esse pesadelo? A expectativa, pelos dois motivos que a gente já trouxe aqui, eles vão subir e, na verdade, que bom que eles vão subir em que sentido?
porque nós estamos realmente analisando o que está acontecendo. É lógico que o desejo de todo mundo é que eles abaixem, obviamente. E isso pode ser feito com políticas públicas, por questões policiais, por questões específicas para coibir a violência. No entanto, a expectativa é que eles aumentem e que continuem aumentando, porque nós estamos trabalhando melhor para enxergar esse cenário. Eu concordo com o doutor, eu sou bastante otimista, né? Eu sempre olho para o futuro como algo que será melhor e eu acredito que o futuro promissor que a gente está pensando aqui vai passar necessariamente pelo encorajamento das mulheres de denunciar. Sim. Né? A gente tem que parar com essa coisa que nós brasileiros às vezes a gente tem, de falar, deixa isso para lá, vou fingir que o racismo não existe, vou fingir que não existe e o que existe tem que ser enfrentado. O machismo tem que ser enfrentado, a violência contra a mulher tem que ser enfrentada. Então, eu acredito que, através da informação, de fazer com que as mulheres se encorajem a denunciar, esse vai ser o caminho que a gente vai se livrar de tanta violência rumo a uma sociedade com mais paz. Tá certo. Gente, muito obrigado pelo bate-papo. Como disse o doutor, uma conversa agradável de um tema pesado, de um tema que tem que ser debatido e encarado com muita seriedade. Mas a nossa conversa aqui foi maravilhosa, as portas estão escancaradas para vocês. Muito obrigado. A gente que agradece, eu, Thaís, agradeço, em nome, né, de todas as mulheres, o espaço para a gente poder estar aqui com vocês. Muito obrigada. E doutor, quando falou doutor, eu falei, vai chegar um senhor, de repente chega o doutor Cássio, muito jovem e já do... Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns e muito obrigado aqui pela presença, pelos esclarecimentos. Foi um prazer enorme e, obviamente, que essa porta escancarada vai ser muito bem-vinda para a gente debater muitos temas, que é a melhor forma da gente trabalhar com essa situação de violência, seja em razão da mulher, seja em razão de qualquer tipo de pessoa. Com certeza. Gente, o Ação Nacional fica por aqui. Obrigado a você também que acompanhou. A gente promete voltar no próximo sábado com mais assunto, com outro assunto pertinente para a gente debater. Até lá!